Olá, meu irmão, minha irmã, saúde e paz, Deus abençoa, tudo bem? Diácono Mauri, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Que alegria, hoje, dia 8 de agosto de 2021, ano da graça do Senhor, dedicado à meditação do Evangelho de São Marcos. Nossa liturgia vai celebrando o 19º domingo do tempo comum. Hoje, dia dos pais, celebramos na memória de homens que na carne ou no coração se fizeram pessoas presentes, importantes, colaboradoras na construção da vida, da dignidade de muitos outros homens, muitas mulheres. E quantas mulheres também foram pais para seus filhos adotivos ou seus filhos na carne. Rezemos pelos pais presentes, pelos pais ausentes, pelos pais que já estão junto do Pai das Misericórdias nos céus. Hoje também a igreja celebra nessa liturgia o grande pregoeiro da verdade, São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores, os frades dominicanos, à mesma época de São Francisco, com os seus frades menores. São Francisco e São Domingos, contemporâneos, foram cada um ao seu jeito, iluminados a serem grandes pais de uma espiritualidade que era urgente no tempo da igreja. Gritar o evangelho com a vida e testemunhar com a inteligência própria dos dominicanos, com o carinho, com a fraternidade, com a alegria própria dos franciscanos, as alegrias do evangelho. A liturgia desse 19º domingo do tempo comum continua como que uma catequese que nós ouvimos nos últimos dias de Jesus, o pão descido do céu, o pão vivo que Deus nos dá para nos alimentar na caminhada. Com alegria nós contemplamos essa liturgia hoje que continua avançando nessa proposta de que nós, homens e mulheres de fé, cristãos e cristãs das diferentes igrejas, nós, católicos e católicas, possamos contemplar e continuar nos alimentando de Jesus para nos tornarmos nós mesmos Cristo no nosso tempo tão necessário, tão urgente, tempo de profecia, tempo de construção, né, de um reino que começa em pequenos gestos de fraternidade, generosidade, de resgate da vida com dignidade, com cidadania, matando as fomes e as sedes deste mundo, fome de pão, fome de trabalho, fome de saúde, de superar a pandemia do Covid, fome de direitos, fome de vida plena para todos e todas, sem exclusões, sem exceções. Este é o sonho de Deus que nós meditamos e como rezamos, dai pão, Senhor, a quem não tem pão, e fome e sede de justiça a quem tem pão, para dar pão, para colaborar na construção de um mundo que todos e todas tenham pão. Dentro dessa perspectiva, então, contemplamos a bonita liturgia desse 19º domingo do tempo comum. No primeiro livro, na primeira leitura, o livro de Reis, primeiro livro de Reis, nos recorda a experiência da caminhada do profeta Elias, aquele que caminha, né, ao encontro de Deus, mas o próprio corpo não dá conta. E Deus alimenta o profeta no caminho através do anjo, nos faz pensar que esse Deus que alimentou o profeta Elias também alimentou o povo, né, da primeira aliança, continua alimentando o seu povo ainda hoje, nos alimentando com o pão da palavra, o pão dos sacramentos, nos alimentando com o pão da fraternidade, da generosidade, da partilha solidária com quem não tem nada, quem tem pouco. Nós tiramos a nossa própria pobreza para que Deus multiplique, porque é o Deus providente, amor misericordioso, que nos sacia com o próprio pão que é Deus, pão descido do céu. Assim meditamos esta alegria e encontramos essa certeza quando rezamos com o salmista, né? Provai e vede quão suave é o Senhor, saboreai e vede como o Senhor é bom. Porque esse Deus nos salva, esse Deus nos alimenta, esse Deus nos cura, esse Deus nos liberta, esse Deus nos santifica, esse Deus nos capacita, pensando nesse mesmo vocacional, Deus nos capacita com seus dons e talentos, com seus carismas, para que nos coloquemos uns aos outros a serviço do bem de todos e todas,
como é o sonho do próprio Deus, a manifestação do amor de Deus que encontramos encarnada de forma especialíssima em Jesus, e agora somos todos e todas convidados, como cristãos e cristãs, homens e mulheres de fé, continuadores da missão que era de Jesus e agora é da igreja, continuarmos a manifestar o amor de Deus, o amor de Jesus, através das nossas pequenas e grandes ações, ações individuais e mais ainda coletivas, vivendo, né, a força do Evangelho com palavras, com gestos, mas muito mais ainda com obras, alimentados, como meditamos na segunda leitura, pelo Espírito de Deus que habita em nós e que nos conforma ao próprio Cristo, nos faz iguais ao próprio Cristo, imitadores do amor do Cristo, que é o amor do próprio Pai, e vivendo uma comunidade fraterna de irmãos e irmãs, aonde a lei é o amor, o perdão, a fraternidade, o diálogo, o bem comum, não é a irritação, a cólera, os insultos, a maledicência, porque isso não compete, isso não é para os cristãos e cristãs, para os homens e mulheres de fé, para os católicos e católicas, mas é o amor da caridade que nos une e que nos irmana para seguirmos firmes, alimentados pelo pão da vida, o pão descido do céu, que é Jesus, o pão que comemos e não morremos, mas que nos alimenta e nos dá força para viver a missão, o projeto do amor nesta vida até o encontro definitivo junto do Senhor no alto da montanha do Senhor. Amor e fé que encontramos no texto do Evangelho deste domingo, Evangelho de João, nos fazem pensar muito forte, João capítulo 6, versículos 41 a 51. Amor e fé não são impostos, são dons que recebemos de Deus e o próprio Deus não nos impõe, mas espera de nós um amor recíproco ao amor que Deus nos tem loucamente. Deus nos deixa livre para amar e crer nele, para ter fé nele. Esse Deus que transborda de amor por nós, a comunidade da Trindade Santa transborda da sua comunhão para uma comunhão com toda a humanidade, com toda a criação. Neste evangelho, então, muito forte, olharmos que Jesus não perde tempo discutindo com os judeus, né, quem ele é, né, qual o projeto do amor do Pai. Ele segue anunciando a bondade do Deus da misericórdia. Se não querem crer nele, se não querem reconhecer nele, nas suas palavras, nas suas ações, o amor de Deus, Jesus insiste de forma bondosa e misericordiosa. Ele recorda que esse Deus que está nele, que é ele com o Pai e o Espírito Santo, Deus é o Deus amoroso que desde a primeira aliança alimenta o povo, fortifica o povo no caminho, no meio dos desertos da vida, para superar as mazelas, superar o cansaço, superar as trevas, superar os perigos, as ameaças à vida, os cenários de morte, para que, fortificados em Deus, amor misericordioso, possamos avançar, fortificados no pão descido do céu, em direção a esse reino pleno, definitivo do Deus que nos dá vida e vida em abundância. Como ouvimos no próprio Evangelho, todo aquele que ouve o que o Pai enviou, todo aquele que recebe Jesus, essa é aquele que reconhece que Deus age no meio de nós e de forma especialíssima age no meio de nós ainda hoje por meio de nós. O Senhor está conosco, Ele está convosco. Nós ouvimos nas liturgias, o Senhor segue no meio de nós, nos alimentando, nos fortificando, nos ajudando. Nesse mesmo evangelho, Jesus vai dizer que todos nós somos convidados a fazer o caminho de também nos tornarmos pão, uma vez comungando, uma vez imitando, uma vez nos conformando ao próprio Cristo, pão descido do céu, para alimentar o mundo, para que não haja mais fome, para dar vida ao mundo. Somos convidados também a nos alimentar deste pão, na palavra, nos sacramentos, na caridade, na fraternidade e continuar na caridade e na fraternidade,
externando, materializando, concretizando aquilo que celebramos nos sacramentos e meditamos na palavra. Nós mesmos, transformados em novos cristos neste mundo, nos tornarmos pão para esse mundo tão chagado, tão faminto. Que o Senhor da vida, da bondade e da misericórdia nos abençoe nesse caminho e nos ajude. Assim seja, meu irmão, minha irmã, com a intercessão de São Domingos, grande santo que hoje meditamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.